Nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas como utilizar o IFR. Fala meu povo, de Maurício na área, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre IFR, um dos indicadores mais utilizados no mundo, junto com o MACD e média móvel, e você vai aprender de vez como que utiliza esse indicador. Talvez você já tenha visto pessoas falando que o IFR se opera quando a linha dele estiver abaixo de 30, você trabalha comprando, quando estiver abaixo de 70, você trabalha vendendo, mas isso não é bem verdade, isso também pode ser feito, mas tem muito mais coisa que você pode aprender através do IFR, beleza? Então esse vídeo aqui é um completão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aí para eu saber, é claro, já senta o like nesse dedo. Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre o IFR. Ele significa Índice de Força Relativa, talvez você conheça como RSI, que é a sigla em inglês. E o que significa Índice de Força Relativa? Eu vou deixar escrito aqui porque é muito importante que você entenda o nome em relação ao que ele faz, tá? Índice de Força Relativa. Então, quando a gente está vendo índice de força relativa, eu quero que você entenda que aqui não está escrito índice de sobrecompra e sobrevenda. Então, isso daqui significa o quê? Que o ativo ele tem uma força relativa que esse indicador está mostrando para a gente. Tá bom, Maurício, isso é óbvio, mas o que isso significa? Significa o seguinte, se a gente mudar esse gráfico aqui, deixa eu tirar a VWAP daqui, se a gente mudar esse gráfico aqui para um gráfico de linha, por exemplo, vamos deixar só o gráfico de linha aparecendo aqui. O que nós vemos? Nós vemos fechamentos mais altos ou mais baixos em alguns momentos do gráfico, certo? E a gente consegue entender quando que o gráfico está em tendência e quando ele não está em tendência. Então aqui ele estava num período de lateralização, pegou o movimento forte, fez uma... Agora aqui a gente tem uma provável tendência de baixa no time frame maior, enquanto aqui ele fez uma tendência de alta, certo? Topos e fundos ascendente. Uma tendência fraquíssima, porque isso aqui é provavelmente uma bandeira para continuar a queda, mas ainda assim seria uma tendência. E aí, se você olhar num quadro grande, daqui a pouco pode acabar virando uma lateralização, não tem problema. O que importa é, quando a gente está observando o preço em si, a gente vê o preço ou em tendência ou em lateralidade. Então, ou ele está se movendo em uma direção ou ele está parado. O IFR, o que ele faz é traduzir para a gente o mercado como se ele sempre estivesse lateral. Então, eu vou aumentar aqui a tela do IFR, eu quero que você observe o seguinte. No IFR, você pode traçar os seus níveis de suporte e resistência em pontos específicos, que, é claro, são aqui próximo à linha de 70 ou à linha de 30, e isso daqui vai atuar como uma zona de suporte e resistência no indicador, que são conhecidas como as nossas zonas de sobrecompra e sobrevenda. Só que não é por isso que a gente vai operar invertido. O mercado ele pode ter vindo aqui embaixo, porque ele estava numa queda muito forte, para chegar aqui e continuar caindo mais forte. Então a gente não sabe. A gente precisa comparar o que está acontecendo no preço com o que está acontecendo no indicador. E nunca comprar ou vender cegamente porque ele está abaixo ou acima, a não ser que você tenha uma banca, né? A não ser que você tenha uma conta de trade muito grande e você saiba exatamente o que você está fazendo em termos de quanto arriscar, onde você vai colocar suas ordens, etc. Então, o aconselhável é que você não faça dessa forma, principalmente se você estiver alavancado, ok? Então, vamos aqui estudar a anatomia do IFR. Vocês podem ver aqui que o meu ele tem aqui uma linha de 50, a linha de 70 e a de 30. 70 e 30 é normal, é bem padrão de todos os indicadores. Toda vez que você colocar em qualquer plataforma um indicador IFR, você vai ver a linha de 70 e 30 aparecendo aqui com bastante frequência, mas a de 50 não. Então eu quero que você entenda que existem duas formas de você ler o IFR. Uma, pensando no ativo em tendência e outra pensando nele de forma lateral. Vamos começar pela forma lateral. O que significa um ativo acima de 70? Significa que ele está sobrecomprado. Beleza? O que significa esse ativo abaixo de 30? Ora, se ele está abaixo de 30, significa que ele está sobrevendido. Então, em zonas de sobrecompra, a gente pensa em operações de venda ou realização de lucro, e em zonas de sobrevenda, a gente pensa em operações de compra ou de realização de lucro também, tá? E o que eu preciso que você entenda? Isso daqui é só o ponto extremo.
E o que é essa zona toda aqui no meio? Essa zona toda aqui no meio é uma zona de tendência, onde você pode ler a tendência do mercado se o mercado tiver em tendência e você estiver em dúvida, tá? Então, em um indicador, você consegue trabalhar tanto o mercado lateral quanto o mercado em tendência. O que significa que, acima da linha de 50, o que você está vendo aqui é uma tendência de alta. Então, tendência de alta. Vamos chamar de provavelmente é uma tendência de alta, tá? Porque pode ser que o mercado esteja lateral, então ele não vai te dar tendência de nada. E enquanto isso, se você tem ele abaixo de 50, o que você tem é uma provável tendência de baixa. Aqui, vamos lá, vamos editar. Uma provável tendência de baixa. Ok. Então é isso que nós estamos olhando aqui. Acima de 50 e abaixo de 50 significa tendência de alta ou de baixa. Então, agora que você já entendeu isso aqui, vamos dar uma olhada nele como um todo. O que significa um ativo acima de 50 e abaixo de 70? Então, acima de 50 e abaixo de 70 é tendência de alta. Acima de 70 ainda é tendência de alta, porém está esticado. Já está muito longe, você não deveria procurar por compras. Por outro lado, quando ele está abaixo de 50, o que nós temos é uma possível tendência de baixa. E se ele está abaixo de 50 e abaixo de 30, o que nós temos é uma possível tendência de baixa, porém já está muito esticado e você não deveria procurar operações de venda. Ok? Então, agora eu acho que ficou bem mais simples de entender, certo? Então vamos observar o seguinte. Durante um período, vamos colocar ele aqui no gráfico diário, porque nos 5 minutos é muito errático e aí fica mais difícil de explicar. Durante um período onde você encontra um IFR abaixo de 50, o que a gente está vendo é provavelmente uma tendência de baixa. Então, olhando isso daqui no gráfico, vamos colocar aqui. Coloca a linha aqui. Aqui. Daqui para frente, o que a gente viu foi o tempo inteiro o mercado fazendo uma tendência de baixa, até que chegou nesse outro ponto aqui, mais para frente, e ele começou a virar o IFR para cima. O que significa que a gente pode estar tendo uma correção no time frame maior, onde ele pode chegar até os 70, mas o preço não vai subir até níveis anteriores, né, até níveis importantes anteriores, e isso provavelmente vai jogar o mercado para baixo mais uma vez. E a gente pode ver, quando ele está acima de 50, vamos pegar uma área aqui onde ele ficou acima de 50 por mais tempo, aqui, pronto. Então, nessa zona aqui, onde ele ficou acima de 50 por mais tempo, a gente consegue enxergar uma tendência de alta clara acontecendo o tempo inteiro. Maurício, mas você teve que procurar no IFR e no gráfico onde que ele estava em tendência de alta. Você está roubando para dizer que o indicador funciona. Não, não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é mostrando para você como que o indicador se comporta quando o ativo está em tendência de alta. E o que é uma tendência de alta? É uma sucessão de topos e fundos ascendentes. E o que é uma tendência de baixa? É uma sucessão de topos e fundos descendentes. Ou seja, quando você começar a ver o IFR acima de 50 e o preço fazendo topos e fundos ascendentes, nós estamos em uma tendência de alta confirmada pelo IFR, porém, quando ele passar acima de 70, essa tendência de alta vai corrigir e vai começar a retornar à normalidade. E aí ele vai passar acima de 70 novamente, como foi aqui, e isso daqui vai corrigir e vai retornar à normalidade. Quando ele chega aqui, o IFR, na zona de 50, a gente começa a perceber que ele encontrou um suporte. E aí o seu trabalho como trader é olhar onde que o preço está, ver se você tem uma zona em que faça sentido para você que aquilo ali seja uma zona de suporte, e se for, você vai procurar por compras. A gente está aqui num gráfico de linha, vamos dar uma olhada no gráfico de candle. Então, no gráfico de candle, ele chegou a tocar nessa ponta aqui de uma linha de suporte
que agora é suporte e que antes foi uma resistência, ok? Então, com isso daqui no nível de 50 e o preço chegando nesse nível de suporte, isso te dá uma confirmação maior de que o ativo está em tendência de alta. E o que se torna interessante? Quando você identifica que ele está de fato em tendência, o que você pode fazer é, você observa o preço fazendo movimento, você observa o preço fazendo movimento e o IFR começa a cair. Então aqui, ele começou a cair, nesse pedaço aqui, por exemplo, e você acompanha o preço. É nessa zona aqui. O IFR ele trabalha com preços de fechamento, então você conecta os preços de fechamento, não de máximas e mínimas, porque senão não faz sentido, tá? Você quer ver se o indicador e o preço estão te dando a mesma informação. A partir do momento que eles estão te dando a mesma informação, você está livre para operar. E agora, o que a gente vê? O IFR, vamos colocar aqui. Nesse nível aqui, o IFR ele estava cortando essa linha aqui, tá vendo? A gente tem uma linha de tendência, ele corta essa linha e o candle aqui ainda não cortou a linha. Se ele ainda não cortou, nós não temos uma confirmação. Quando o próximo candle corta essa linha, o IFR já passou há um tempo e isso te dá uma confirmação de que você, a partir de agora, pode começar a operar comprado novamente até que o mercado comece a fazer topos e fundos descendentes. E se isso acontecer, você precisa assumir que ou nós estamos numa lateralização ou nós estamos iniciando uma tendência de baixa. Ok? Então você sempre vai trabalhar os dois juntos, lembrando que acima de 50 tendência de alta, acima de 70 tendência de alta, porém esticado, abaixo de 50 tendência de baixa, abaixo de 30 tendência de baixa, porém esticado. E se o mercado não estiver lateral, se o mercado não estiver em tendência e se ele ficou lateral, como é que a gente vai observar isso daqui? Você pode observar exatamente da mesma forma onde você confirmaria, olha só. Você traça a sua linha de tendência pelo IFR e você traça a sua linha de tendência pelo preço. A partir do momento que os dois cruzarem na mesma direção, você considera que você tem uma confirmação a favor daquela direção que o preço está indo no momento, tá? Aqui, vamos pegar esse movimento anterior aqui, ó. Uma possível movimentação de alta. Quando romper essa linha de tendência e o preço também romper, a gente vai ter uma confirmação da nova movimentação de baixa. E aí talvez você esteja pensando, Maurício, mas eu posso fazer esse traçado no indicador? Não seria errado fazer esse traçado no indicador? Até porque ele é um indicador que considera a média dos preços. E aí ele não está sendo fiel ao preço. Será que ele realmente não está sendo fiel ao preço? Vamos dar uma olhada. Então olha só, se a gente colocar ele aqui com um gráfico de linha, vamos começar a observar o seguinte, nós não estamos falando de divergência ainda, caso você já saiba o que é uma divergência, nós ainda não chegamos nela. Mas observa onde está o meu cursor agora. A gente teve um ponto aqui e olha o IFR aqui embaixo. O gráfico está fazendo exatamente o mesmo desenho. Olha aqui, ele cai e aí volta a subir e faz um pequeno pico aqui. Olha o preço fazendo exatamente a mesma coisa. Enquanto os dois estão fazendo o mesmo desenho, o que você está vendo é uma confirmação, é uma convergência de sinais. E o IFR, ele calcula a média da força relativa do ativo. Então, em algum ponto, o que faz você pensar em sobrecompra e sobrevenda, para possível reversão, por exemplo, é quando o IFR e o preço divergem. E o que é isso? A divergência no IFR vem quando você encontra topos ascendentes, de preferência em fechamento, porque o IFR considera fechamento, tá? E você encontra o IFR fazendo topos e fundos descendentes. Quando você encontra isso perto de uma zona de suporte ou resistência, uma zona de oferta ou demanda, isso se torna um indicador poderosíssimo de que provavelmente o índice
perdeu a sua força relativa de alta e agora nós vamos começar um movimento de força de baixa. Então é por isso que a gente está falando sobre força relativa. Por isso que ele não deve ser interpretado apenas como um indicador de sobrecompra ou sobrevenda. Você precisa aprender a ler ele como um todo para tirar o maior proveito. Claro, se você já tem o seu indicador de tendência, se você já está acostumado a ver ele e você quer utilizar o IFR só para ver zona de possível sobrecompra e sobrevenda, divergência, tá certo, você não precisa mudar isso. Mas caso você queira utilizar ele de forma completa e entender de verdade como que o indicador funciona, e aí você precisa entender todos esses pontos que eu estou te passando no vídeo de hoje, ok? Você conseguiu entender? Comenta para mim porque eu quero saber. Tinha um vídeo antigo sobre IFR aqui, eu resolvi fazer um novo, com áudio melhor, com outros exemplos. Caso você queira ver o vídeo antigo também, é só você dar uma olhada aqui no canal, mas eu quero saber se você conseguiu entender isso aqui, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, senta o like nesse dedo e não se esquece de ativar as notificações. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí. Eu espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Valeu!